Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Graça e paz para todos vocês. Bem rápido, me chamo Diogo. Eu recebi esse convite para estar hoje falando no nosso projeto Lendo a Bíblia em um Ano. E só para bem rápido falar para vocês, nós pensamos bastante se esse programa essa semana viria ao ar ou não. Em virtude de nós ter sido surpreendido de um acidente que tivemos na nossa empresa. Esse acidente deixou nós totalmente assim, sem chão, sem pé mesmo. Foi bem complexo. E para dizer para vocês que esse acidente ele teve duas mortes, né? 2 colaboradores. E temos também um colaborador que está em estado grave e precisando, inclusive, de doações de sangue. Estive no local, fiz minha doação e convido também vocês a estar fazendo esse momento também, está fazendo essa contribuição. Mas nosso Deus, ele é poderoso, né? Então, é a 37ª edição. Nós estamos aqui todos os sábados, às 9 horas, e não seria diferente. Pensamos muito, mas nosso Deus é maior. E eu quero, antes de tudo, iniciarmos com uma oração. E nessa oração, nós vamos orar pelos familiares das 2 vítimas e orar pelo Vinícius, que está hospitalizado e precisando, sim, daquele Deus que cura, de que tudo pode. Então, que nesse momento, eu quero pedir a todos vocês que vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos e coração ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Querido Deus, nosso Pai, estamos aqui, Papai querido, nesse projeto que não é meu, nesse projeto que não é de nenhum homem, e sim seu. Porque é um projeto onde estamos levando a Tua Palavra. E a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é abundante, a Tua Palavra é eficaz. A Tua Palavra é verdade. Senhor, elevamos os nossos pensamentos às vítimas que tivemos essa semana aqui na nossa empresa, aos familiares. Que o Senhor, Papai querido, que é o Consolador, venha confortá-los, venham dar força, venham dar discernimento, graça e paz. Que só o Senhor, Papai, para preencher todo e qualquer vazio que esteja em seus corações. Que o Senhor venha, sim, Pai, dar o alento, dar a força, dar a graça necessária para cada família que estão em luto. Para os amigos, para os familiares, para todos. Agora, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que restaura. Então, Senhor, te pedimos, apresentamos o Vinícius, está hospitalizado em Gurupi. Senhor, que o Senhor venha, Pai, tomar providência, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, as nossas humildes orações, que o Senhor venha, Papai querido, estender, Pai, estender a Tua misericórdia sobre a vida daquele rapaz. Que o Senhor, Pai, não tem que mostrar e provar nada para ninguém, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que faz. Que em nome de Jesus, que o Teu sangue poderoso, que o Teu sangue curador, que o Teu sangue transformador, Pai, venha estar sobre aquele rapaz. Venha pairar a Tua graça, venha trazer o fôlego, venha trazer a restauração, venha trazer com vida e vida em abundância. Faça, Papai querido, o Teu milagre. Faça, Papai querido, o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Diogo. Antes de tudo, eu sou temente a Deus, sou cristão. Eu sou casado há 10 anos com a Janaína. Eu sou pai do Joaquim, do Daniel. Trabalho também na empresa Fazendão, onde estamos nesse projeto aqui até então juntos desde o início, e dizer para vocês que é um enorme prazer estar tendo essa oportunidade, uma honra mesmo, uma dádiva, estar falando da palavra do Senhor. E que nessa manhã
que o Senhor nosso Deus venha alcançar os vossos corações, venha acalentar, venha transformar, e que nessa manhã não vai ser uma manhã apenas de informação, mas também de transformação, tá? Nós vamos falar, e que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e que Deus venha operar nessa manhã com todas as nossas vidas. E esse programa em especial, nós vamos estar entregando ele às vítimas. Esse programa é um programa especial para nós falarmos sobre a palavra do Senhor. Então vamos lá. Nós vamos falar, hoje, nós estamos ali em setembro, né? 10. Então nós vamos falar ali do 10 até a semana 10, dia 10, semana 10, perdão, até até 16. E a menção que nós vamos trazer aqui, nós vamos trazer nesta manhã, é muito forte e muito propício para nós estarmos falando, que nós vamos falar sobre Isaías. Isaías é um profeta, um dos maiores, se não o maior, né? O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, né? E curiosamente é a mesma quantidade que temos de livros na Bíblia. E Isaías é muito retratado como um livro profético e divisor de água, né? Para a nossa palavra, para tudo. E nós vamos abordar nessa manhã 3 pontos importantes, tá? Dentro dessa linha. Nós vamos falar sobre a visão celestial que Deus deu a Isaías no templo. E essa visão celestial vai estar logo no início, no capítulo 6. Se vocês quiserem acompanhar, podem ficar à vontade. Essa visão celestial nada mais é que o momento que Isaías teve, onde ele teve várias visões, ele teve uma visão, e nessa visão Deus falou poderosamente com ele. De qual sentido? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o primeiro momento que ele teve, que é o quê? Reconhecer a santidade e a glória de Deus. Logo no início, vocês vão observar a Bíblia de vocês, que é a nossa Bíblia que nós estamos no projeto. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é a 365. Vocês vão ver logo no início uma parte fundamental, importante, que nós temos ali no capítulo 6, que diz assim, ó, ele diz assim dentro do capítulo 6, o ano do rei Uzias morreu, e viu o Senhor, e ele estava sentado ao trono, ao alto trono. E o que diz? E ali tínhamos os querubins, ele teve uma visão, e nessa visão, era uma visão onde ele estava no trono, ele viu o Senhor assentado no trono, e no local que ele estava, tinha os querubins. E esses querubins, eles eram querubins que tinham 6 asas, 2 tampavam o seu rosto, as outras 2 tampavam os seus pés, e as outras 2 eles voavam. E o que é extraordinário dentro dessa primeira passagem é justamente porque os querubins, eles não conseguiam e não podiam olhar, vamos dizer assim, a face de Deus. Eles não conseguiam até então fazer com que o Senhor, é tão forte a glória de Deus, que eles não tinham essa possibilidade de olhar a face do Senhor. Por isso que ele tinha tanto os seus olhos como os seus pés ali tampados, cobertos. E o que é importante a gente trazer aqui? Primeiro é a santidade do Senhor. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, dentro desse momento, nós vamos trazer 5 pontos, quando nós falamos da visão celestial. O primeiro é reconhecer a santidade e a glória de Deus. E diz assim, ó, e dizer isso, ele fala isso, e dizer isso em voz alta, com muito amor, coragem e sinceridade. A sinceridade, vamos dizer assim, a santidade de Deus, ela é muito poderosa. Ela é muito tremenda. É tão forte, tão poderosa, que ele faz com que cada vez mais nós entendemos que temos que falar isso em voz alta. Que nós temos que glorificar a Deus sobre todas as coisas, porque a glória dele está sobre a terra. Um exemplo que nós temos, quando nós falamos que precisamos glorificar a Deus, é porque os querubins, eles falaram, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E nessa manhã que nós possamos entender que quando fala toda a terra, nós estamos falando da sua casa,
nós estamos falando do seu lar, nós estamos falando da sua família. Quando os querubins entoavam em voz alta, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ele estava deixando claro que não existe outro Deus. Eles estavam deixando claro que só o Senhor é Deus. E isso é muito importante para nós entendermos que nós precisamos falar isso sim, em voz alta. Nós precisamos falar isso sim, gritar se possível. E quando eu falo gritar se possível, é se manifestando. E quando eu falo gritar se possível, é nas nossas ações, é nas nossas atitudes. É dando glória a Deus o tempo todo. É fazendo com que Deus esteja presente na sua vida e na vida da sua casa. Então os querubins falavam isso em voz alta. E nós temos um momento muito importante. Eu vou dar um exemplo em todos os momentos mesmos. Nós temos o exemplo de Pedro. Pedro, a Bíblia fala, deixa claro isso, que antes que o galo cante, você iria me trair. Antes, você me negaria 3 vezes, perdão. Então, o que acontece nisso? Eu quero dizer para vocês que não importa as circunstâncias, por mais difícil que seja, nós não devemos e não podemos negar o nosso Senhor. Nós precisamos ficar firme no propósito dele. Uma dessas visões celestial, o primeiro ponto que ele traz para nós é a glória de Deus. E a glória de Deus ela é maior do que sobre todas as coisas. Então Pedro negou, ele tem seus motivos. Medo, insegurança. E sabe por que ele teve medo e insegurança? Porque aquele que poderia lhe salvar estava preso. Ou seja, eu quero dizer para você que o Senhor jamais deixará de olhar para você. Você não precisa temer em gritar em voz alta, em se manifestar, em fazer com que as suas ações sejam impulsionadas para a glória do Senhor, porque Ele sempre estará com você. Naquele momento, Jesus estava preso, só que o Pai continuava no trono. O Pai continuava firme, o Pai estava ali conosco. Então, o que eu quero trazer para vocês é que nós precisamos confiar em Deus e não nos homens. Muitas das vezes nós depositamos a nossa confiança nos homens e esquecemos da glória eterna do Senhor. E esquecemos daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, daquilo que Ele pode nos transformar, nos impactar. Muito importante também, nós vamos trazer aqui, uma forma de nos colocarmos. Às vezes dizemos assim, muitos dizem que não devemos espiritualizar tudo. E nós vamos alterar essa frase. Nós vamos alterar essa frase justamente assim, que não devemos levar a religiosidade em tudo. Mas, visto que a religiosidade é doutrina, é um conceito, cada um vai ter a sua denominação, é uma doutrina, mas nós nunca podemos esquecer que o meu corpo e o seu corpo é templo e morada para o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo precisa estar dentro de nós o tempo todo. Então, eu quero dizer para vocês que não devemos apenas espiritualizar, nós devemos estar com o Espírito Santo o tempo todo. Porque Ele é que nos norteia nas nossas ações. É assim que nós vamos conseguir manifestar a glória do nosso Senhor Jesus o tempo todo. E sabe o que é o mais importante nós trazermos aqui também? Que João 14,16, ele diz assim, eu pedirei ao Pai, que lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, nesse momento que nós estamos falando de santidade, a santidade de Deus ela é tão tremenda, mas ela é para nosso uso. Ela é para nossa, justamente, acesso. Ela é justamente para nós entendermos que nós não estamos sozinhos. E voltando já entrando no segundo ponto, que ali Isaías, naquela visão, ele teve uma identificação dele do estado atual. Ele conseguiu identificar o estado atual dele. Como assim, Diogo? Ele identificou o estado atual quando as vozes dos querubins começou a sacudir o templo, até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. O que eu quero trazer para você é que Isaías falou. O que Isaías falou? Ele temeu, ele teve medo. Ele percebeu tão grande que era a glória do Senhor. E ele reconheceu. Ele reconheceu e diz assim, falou, estou perdido. É o meu fim. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei,
E o Senhor dos exércitos, Deus, sempre olhará para nós, mesmo diante de tanta fumaça. O que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse segundo ponto que nós estamos trazendo aqui, é que nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e Deus, Ele vai sim nos abençoar, Ele vai sim operar o milagre nas nossas vidas, Ele vai sim nos ajudar a transformar. Então, ele reconheceu. Quando ele reconheceu isso, ele viu a glória do Senhor. Ele viu, meus olhos, porém, viram o Rei e o Senhor dos exércitos. E ele sempre estará olhando para nós. Uma outra reflexão que nós precisamos entender é que Deus, ele sempre estará olhando para nós. O que acontece é que nós, às vezes, pensamos que não, ou muitas das vezes, precisamos corresponder ao seu olhar, com mudanças para melhor. Precisamos entender que ele está o tempo todo olhando para ele está olhando para nós, e nós precisamos corresponder ao olhar dele. Porque o olhar dele é de grandeza, o olhar dele é de misericórdia, e principalmente, o olhar dele é de fazer uma pessoa ainda melhor. Um outro ponto importante que temos na visão, marcado para um novo recomeço. Desce um querubim, ou desce ele desce até ali Isaías, e quando ele desce até Isaías, ele vai lá e com uma brasa viva, de fogo vivo, tocou os seus lábios. O que eu quero dizer para você? Tocou os seus lábios e disse assim para ele, e disse bem simples para ele, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então, eu quero dizer para você, muitas das vezes você está se remoendo por muitas dores e marcas. Muitas das vezes você foi marcado por alguma situação e você vive aprisionado dentro daquilo e não consegue nem se perdoar. E nessa visão de Isaías, e quando desce ali para com ele, o querubim, desce ali para com ele, o serafim, justamente para fazer com que esses pecados, ele tocasse com brasa, uma brasa viva, que veio direto do trono na sua boca, para dizer assim, Deus ouviu você confessar. Deus ouviu você reconhecer quem é você. Por isso ele está aqui, te marcando, com a brasa viva do trono. E ele está querendo dizer para você, nessa noite, vamos largar, vamos desapegar daquilo que às vezes ainda está remoendo no passado, daquilo que às vezes está me prejudicando. Precisamos pegar essas marcas, precisamos pegar essas cicatrizes e traçar um novo recomeço, marcado para um novo recomeço. E o quarto ponto, dentro dessa visão extraordinária, essa visão celestial que Isaías teve, se prepare e se posicione para receber. Logo em seguida, então ouviu o Senhor, perguntando, o Senhor falou assim, o Senhor conversando, quem enviarei como mensageiro a este povo? Ele estava no lugar certo. A sua visão, ele estava próximo a Deus. Os seus ouvidos estavam sensíveis às palavras de Deus. E ele estava preparado. E ele estava justamente no momento, a sua visão ela foi tão extraordinária que ele ficou próximo. E ele falou algo muito extraordinário. Estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me. E o que é interessante? Isaías se manifestou mesmo sem saber qual era a missão. Mesmo sem saber qual era a missão, ele se manifestou. Ele se manifestou sabendo que Deus tinha algo extraordinário para a sua vida. Ele se manifestou mesmo sabendo se seria fácil ou não, se seria difícil ou não. Porque muitas das vezes nós fazemos cálculos, nós entramos na lógica, nós entramos no paradigma que eu preciso fazer conta para tudo e eu preciso sempre viver no ordinário. Só que eu quero dizer para você que nós precisamos romper e passar a viver no extraordinário de Deus. E passar a viver naquilo que Ele deixou para nós de tão grandioso que é a sua manifestação, a sua glória, tudo
toda essa visão celestial que Isaías teve ali. E por fim, dentro dessa linha, nós temos a missão do profeta. A missão do profeta ela é sensacional. A missão do profeta ela é tão forte porque ele não iria fazer algo tão simples. A missão dele era justamente trazer o povo para o arrependimento. Era justamente trazer uma palavra dura, trazer uma palavra de exaltação, trazer uma palavra profética, que se não mudasse, algo de ruim aconteceria com o povo, até então de Israel e de Judá. Eles tinham que mudar os seus comportamentos, mas ele não cessou. Ele não deixou de falar, ele não foi, de nenhuma forma, ele deixou de fazer o propósito que Deus tinha na vida dele, que era levar a palavra do arrependimento, que era levar a palavra do plano de salvação, do propósito de redenção das Escrituras Sagradas. Então, olha o tanto que é muito forte e importante esse relato. Logo, quando nós entramos aqui nessa parte, ele diz assim, né, que mesmo Deus fala, vai e fala para esse povo abandonar o pecado. Eles não vão ouvir, eles vão me ouvir, mas não vão entender. Esse povo vai endurecer o coração. Aí ele pergunta, então eu disse, Senhor, até quando vai durar esse processo? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver 1/10 parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. O que eu quero trazer para você é assim: para receber essa glória do Senhor, para nós estarmos dentro dessa visão celestial, nós precisamos largar aquilo que não é importante. Nós precisamos esvaziar as coisas do mundo. Nós precisamos abandonar e não podemos querer partilhar o tempo de Deus com as coisas desse mundo. Precisamos sim trabalhar, porque o trabalho edifica o homem. Precisamos sim cuidar das pessoas da nossa família, porque esse é o nosso propósito. Porque a palavra diz que aquele que não consegue cuidar da sua própria casa, dará de uma igreja, dará do seu trabalho. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é fazendo debaixo da autoridade, da permissão e da obediência do Senhor. Nada disso nós iremos alcançar, nós iremos enxergar essa glória, a manifestação de toda essa visão que até então teve aquele homem, se nós não entendermos que nós devemos esvaziar. Nós devemos jogar fora, lançar fora aquilo que está pesado e que só me prejudica. Nós devemos lançar fora o pecado. Nós devemos lançar fora as amizades. Nós devemos lançar fora aqueles que me afastam de Deus. Como que eu sei aquilo que me afasta ou não, aquilo que me afasta de Deus e aquilo que me aproxima de Deus? Fazendo o que é certo a palavra do Senhor. É o que nós estamos fazendo nessa manhã. Ouvindo a palavra do Senhor, sendo fiel, sendo íntegro, sendo verdadeiro, reconhecendo o seu estado atual e dizendo assim: Senhor, eu quero uma transformação na minha vida. Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida. E ele diz mais: mas assim todo o queribito e o carvalho, deixando um toco quando cortados. Aí ele diz assim, o toco de Israel será uma semente santa. Então, o que eu quero trazer para vocês é assim: mesmo que seja cortado, mesmo que caia os frutos, mesmo que caia o caule, mesmo que caia a árvore, mas o toco vai continuar. A raiz, a semente vai continuar. E a semente é santa. E sabe por que a semente é santa? Porque a semente, ela volta no propósito original. O propósito original que o Senhor tem para nós é que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. É que Ele enviou o Filho dele para que tudo isso que nós passamos aqui em terra, tudo isso que Ele passou em terra, nós também conseguimos passar.
e usufruir de toda essa glória que Deus tem para nós. Então, mesmo que aconteça o que acontecer, Deus ele vai manter a semente, e a semente é santa. Ele vai manter o toco, ele vai deixar com que aquela semente ela seja regada. E a semente sendo regada, ela vai dar frutos, ela vai novamente ter o caule, ela vai novamente dar as folhas, ela vai novamente dar o fruto. Então, o que eu quero nessa visão, de forma muito sucinta, é trazer o quanto Deus é extraordinário e foi extraordinário nessa visão que ele deu ali a Isaías. O quanto Deus foi misericordioso e quanto que ele trouxe para ele o que de fato importa, que é entendermos que precisamos da glória de Deus, reconhecer a santidade dele, precisamos identificar o seu estado atual, nós precisamos reconhecer que somos falhos, pecadores, mas que tudo isso, às vezes, vai ter uma marca. E essa marca é justamente aquilo que vai fazer com que nós possamos ter novas forças, que os frutos do Espírito, bem colocado, possa nos abençoar, possa nos dar discernimento. Porque é muito simples. Os frutos do Espírito, como bem pontuado aqui, ele, para ser provado, para ser aprovado, ele vai ser provado. Então, nós vamos passar por um processo. Quando nós pedimos amor, nós vamos passar por pessoas que não nos amam. Nós pedimos paz, para ser provado, nós vamos passar por algum tipo de guerra. Para sermos pacientes, nós vamos ter situações que vai ser testada a nossa paciência. Para mim ter, amabilidade, bondade, mansidão, tudo isso ao contrário, você só vai saber se tem a partir do momento que você for até então provado. Então, para ser aprovado, nós precisamos ser provados. Então, passando aqui agora para o próximo momento muito importante, que é o segundo momento, que nós entramos na parte da profecia. A profecia que seria a queda, de Israel e Judá. Quando nós entramos na queda de Israel e Judá, a palavra de Deus, na Bíblia que nós estamos acompanhando, lá em setembro 11, vai ser lá em Isaías, do 8 a 1 e do 9 ao 21, diz assim, ó: mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como água de Siloé, que flui suavemente. Contudo, eles rejeitaram e agora se alegra com o que acontece aos reis de Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará sobre eles uma grande mudação. Uma grande mudação do rio Eufrates. E o rei da Síria com toda a sua glória. A imundação fará transbordar. Então, o que acontece? Ele levou essa profecia às pessoas, levou essa profecia a esse reino, ele deixou essa profecia para que as pessoas não se afastassem de Deus. E Deus diz, é muito nítido isso, as coisas na nossa vida acontecem de duas formas, ou é vontade ou é permissão de Deus. Muitas das vezes, nós queremos viver e entender que as coisas ruins é da vontade, que as coisas que não são tão boas aos nossos olhos é da vontade, ou até mesmo da permissão. Mas muitas das vezes não fazemos a nossa parte. Não entramos no estado atual que nós falamos agora, de reconhecer que nós precisamos sim melhorar, nós precisamos sim ser uma pessoa melhor dentro da nossa vida. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos nos agarrar as maravilhas e as coisas que Deus tem para a nossa vida. E simplesmente nós afastamos de Deus. Nós deixamos ele de lado. Nós rejeitamos, como diz a palavra. E ele diz mais, quando nós falamos da queda de Judá e Israel. Ele diz mais na palavra: mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que nos faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais
se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Então, que nós possamos entender o quão prejudicial para nós é nos afastar de Deus. Então, aquele povo, ele colheu todos esses frutos, porque se afastaram do Senhor. Porque eles optaram em não usufruir de toda essa glória que nós falamos agora mais cedo. Dessa visão celestial, desse cuidado especial que Deus até então tem conosco e que deixou nas escrituras aqui de Isaías para que nós possamos entender que é o melhor para nós. E logo, nós temos dentro dessa parte, nós falamos também sobre o terceiro momento. O terceiro momento, ele é o plano de redenção. É a profecia messiânica, é a vinda de Cristo. E ele profetizou a vinda de Cristo. E dentro dessa profecia, nós vamos entrar a importância dela. Aí nós vamos lá em Ezequiel 18:20, que diz assim, ó: Jesus, por seu grande amor, vendo que não havia saída para a humanidade, considerando não haver alguma forma para que fosse salvo, considerou a alma dos pecadores, essa morrerá. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que o plano de redenção, a profecia que ele falou que viu o Messias para trazer paz, uma vida eterna, salvação eterna, uma glória eterna, o majestoso, o nosso Deus todo-poderoso, Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os nossos pecados, que nós possamos entender e ter essa convicção que isso não pode ser em vão. Que esse sacrifício, ele não pode ser um sacrifício distante. Ele não pode ser um sacrifício de uma pessoa que eu não conheço. Ele foi um sacrifício do Filho. Ele foi um sacrifício do Filho porque o Verbo se fez carne. Ele foi um sacrifício feito pelos nossos pecados. E quando nós falamos de plano de redenção, nós queremos nos distanciar dele, que é o plano de salvação. Nós, às vezes, temos o hábito de achar que ele está distante de nós. Mas eu quero dizer para você que ele não depende de você, mas sim do seu posicionamento. Porque quem transforma, quem cuida, quem livra, quem guarda, não é eu, não é você, é o Senhor. Mas o que nós precisamos reconhecer é que existe um plano de salvação. O que nós precisamos entender é que aquele sacrifício, o sangue na cruz do Calvário, toda a dor que foi ali sofrida, que ela não fique em vão. Que aquela dor, ela não fique em vão. E que é um processo para isso. Dentro do plano de salvação, dentro dos privilégios de redenção, nós temos que entender que tem que ter o perdão. Nós temos que entender a justiça. Nós temos que entender que tem a vida eterna. Isso é maior do que todas as coisas. É uma vida eterna onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pranto. Essa vida ela é boa, mas tem uma melhor ainda. Então, o que eu quero trazer é que o plano de salvação que o Senhor tem para nossas vidas, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é de forma extraordinária. Então, dentro dessa parte, para trazer aqui um pouco do livro de Isaías, nós trouxemos esses três momentos. Esses três momentos que ele precisam, sim, deixado não só em memória, não só em informação. Porque a informação ela vai entrar no ouvido, às vezes sair pelo outro. Mas sim de transformação. Mas sim que temos, sim, algo maior e mais extraordinário para viver com o nosso Senhor Jesus. E aí, nós entrando dentro da linha da semana, nós vamos falar também sobre 2 Crônicas. E 2 Crônicas, saindo aqui um pouco do livro de Isaías, tem um ponto muito importante e forte para ser mencionado, que é quando nós falamos sobre 2 Crônicas do 11 ao 13. Ele vai falar sobre o espinho na carne. O espinho na carne, e diz assim, ó, mantido para que ele não se exalte. Aí quero dizer o seguinte, ó, ele ensina que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. O que quero dizer para vocês é que Deus, ele não falou que seria fácil. Ele não falou que seria só coisas boas.
mas ele nunca falou que você estaria sozinho. Ele nunca e jamais falou que você estaria desamparado. Então, em 2 Coríntios, do 11 ao 13, ele faz menção muito forte para nós precisarmos entender primeiro que vai ter momentos difíceis. Que vai ter. Vai ter espinho na carne que dói. Mas o que eu quero dizer para você, que nesse momento de fraqueza, é o momento que Deus vai te fortalecer. Eu costumo dizer que Deus, ele te deixa cada vez mais raizado. Que pode vir ventos, balançar e soprar para um lado e para o outro. Mas se você estiver raizado no Senhor Jesus, você vai perder folha, você pode até quebrar o galho. O seu caule pode até se romper, mas quem tem raiz floresce. Mas quem tem raiz, o Senhor restitui. E a raiz está afirmado em Deus. E os momentos de fraqueza, eu costumo dizer que Deus não desperdiça lágrima, Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça sangue, Deus não desperdiça sacrifício. Ele nos sustenta e nos transforma todos os dias. E mais, nós precisamos ter isso, 2 Coríntios traz muito forte para nós, sobre a questão de examinarmos sua fé e viver em harmonia. A fé é o firme fundamento das coisas que você não se vê, das coisas que você não vê. Então a fé, ela vai além. A fé não é ver, não é você estar diante de uma coisa ali, que é um óbvio, e falar, vai acontecer isso, eu vou fazer isso para dar certo isso aqui, não. A fé é aquilo que você não vê. Por isso que os profetas, voltando aqui bem rápido em Isaías, ele é chamado um profeta, que profetizar é você falar aquilo que você não vê. Então que nós possamos entender e examinar a sua fé e vivermos em harmonia. Eu quero dizer para você, é que a fé, você não precisa comparar a sua fé com o outro. Quando falamos de harmonia, é que Deus, ele não quer que você seja melhor do que o outro. Eu só tenho algo para te dizer. A régua não é o próximo. A régua não é eu, que estou ali na igreja, que sou um presbítero. A régua não é um pastor, a régua não é um padre. A régua é Jesus Cristo. Então, se às vezes você está olhando para a sua fé, olhando para viver em harmonia e achando e comparando, opa, eu estou bem, porque fulano está assim. A sua régua sempre será Jesus Cristo. A sua régua de fé, a sua régua de harmonia, porque foi ele que mesmo quando um soldado cospe na cara dele, e Pedro passa a espada e arranca a orelha do soldado, Jesus Cristo vai lá e coloca a mão na orelha do soldado e a restitui. Ele é aquele que faz com que nós somos pessoas melhores. Ele deixou para nós todos os exemplos possíveis para que nós ficássemos firmes e vivermos em harmonia. Porque Deus, ele é glorioso. Deus, ele é poderoso para tudo isso. Temos mais para trazer também aqui em Salmos. Salmos, que também está dentro da semana. Salmos, nós temos o clamor por livramento que Davi fez. Davi, se nós pegarmos ali Salmos, Salmos 54 ao 58, Davi, ele teve, sim, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, Davi pecou, mas Davi se arrependeu de coração. A palavra diz que a espada não se apartaria da casa de Davi, que a espada ficariam lá. E Davi teve várias situações, seu filho caçou, várias situações complicadas dentro da sua própria casa. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus livra. O que eu quero dizer para todos nessa manhã é que Deus livra, guarda, transforma, restaura e principalmente nós precisamos reconhecer de coração. Nós precisamos ser pessoas semelhantes a Davi, segundo o coração de Deus, e entender que essa conexão ela foi criada para isso, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se algum dia na sua vida você tiver alguma dúvida por que Deus te criou, lembre só dessa frase, que o seu corpo é morada e templo para o Espírito Santo. Deus te fez, foi para dar honra e glória a Ele, foi para manifestar o seu amor, a sua graça e a sua bondade.
E você vai passar por todas as coisas e por muitas outras coisas, mas continuará dando graça e dando glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós entramos aqui, até já encaminhamos aqui para o fechamento, Provérbios. Provérbios, eles nos traz as lições práticas. Provérbios nada mais é de Salomão. O Salomão deixa claro que nós temos sim que estar pautado na palavra. Então a sabedoria do autocontrole, alertando das armadilhas da riqueza. Muito importante falarmos sobre isso. Por quê? Nós materializamos a prosperidade. Como assim, Diogo? O que é materializar a prosperidade? Nós entendemos que a prosperidade é carro, nós entendemos que a prosperidade é conta bancária, nós entendemos que a prosperidade é tudo aquilo que eu vejo palpável. Você ter autocontrole é prosperidade. Você ter saúde é prosperidade. Deus te livrar e te guardar é prosperidade. Você ter uma vida em abundância, mesmo com o suficiente para você viver, é prosperidade. Porque nós precisamos ter cuidado até onde vão e o que eu vou fazer para alcançar as riquezas. Porque às vezes nós podemos nos perder e distanciar do Senhor. Porque o Senhor ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E nós achamos que precisamos de algo, mas muitas das vezes não. É justamente aquilo que eu quero exceder por algum motivo. Mas o que nós precisamos é de Deus. O que nós precisamos é que o Senhor nos abençoe em todos os ciclos da nossa vida. E Ele quer, e Ele vai nos abençoar. E Ele vai nos prosperar. Mas que nós possamos nessa manhã entender que estar com a sua família é ser próximo. É ter saúde, é ser próspero. É você ser amado e amar é ser próspero. Que Deus, Ele é fundamental. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitas das vezes nós queremos materializar. Nós olhamos para a vida da outra pessoa, às vezes pecamos desejando aquilo que ela tem. E ela, às vezes, só queria ter a prosperidade que você tem. Que é uma família unida, que é os filhos saudáveis, que é a família em harmonia, que é uma fé inabalável, que é um compromisso com o Senhor. Então, que nós possamos entender, prosperidade não é apenas bens materiais. É importante os bens materiais? É. Mas ele é mais importante para as outras pessoas do que para você. Porque o nosso propósito, ele está relacionado em Deus e humanidade. O propósito, se não estiver relacionado com Deus e humanidade, você tem que rever ele. Porque tudo aquilo que você faz para você é a sua missão e não o seu propósito. Então, desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Nós vamos encerrar com uma oração e dizer a cada um de vocês que nós possamos entender que Deus, Ele quer extrair o melhor de nós. E que nessa manhã nós entendemos que mesmo em momentos difíceis, Ele vai continuar nos abençoando. Ele está lá no trono, olhando para nós e falando assim, aquele lá é meu filho. E eu quero dizer mais para você, para nós encerrarmos. Jó, quando Deus estava lá de cima olhando para ele perguntou numa conversa com Satanás e falou assim, olha lá, Satanás, o meu servo Jó, como é íntegro, como é maravilhoso, como é um homem fiel, como é um homem puro. Deus enchia a boca para falar de Jó. Deus falava com louvor de Jó. Jó era algo para ele assim extraordinário. E Satanás astutamente falou assim, eu duvido se ele vai continuar te louvando, se ele vai continuar te glorificando, se eu tirar dele o dinheiro, se eu tirar a família, se eu tirar os filhos, se eu levar uma doença para ele. E Deus falou assim para ele, conhecendo o coração de Jó, pode ir lá, só não mexa na sua vida. E eu quero dizer para você, nesta manhã, que às vezes você está passando por situações difíceis.
E esse mesmo olhar que Deus teve olhando para Jó, Ele está tendo na sua vida. E você às vezes não entende. E você às vezes não quer até inclusive entender. Mas é um momento que Deus está enchendo a boca para falar. Olha lá o meu filho, ele é fiel, ele é educado, ele é um homem íntegro, ele é um homem maravilhoso. E muitas das vezes nós questionamos. Por que, Senhor? Eu faço tantas coisas para ti e por que eu tenho que passar por isso? É porque Deus tem orgulho de dizer que você é um filho dele. É porque Deus, ele olha para você e fala assim, ó, tá vendo aquele ali? Aquele ali, Satanás, é o meu filho. Ele não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. E Deus vai permitir. Mas para quê? Para você saquear o inferno. Para você mostrar para as pessoas que dá sim para servir ao Senhor, para ser um homem íntegro e ser um homem verdadeiro, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que Deus nos dê força. Eu quero aqui estender a minha gratidão e dizer para vocês, vamos continuar firme nesse projeto. Esse projeto é um projeto extraordinário. Esse projeto é um projeto tremendo, porque leva a palavra do Senhor aos corações e às pessoas. E é isso que o inimigo não quer, é que as pessoas tenham acesso à palavra, é que as pessoas tenham acesso à verdade, aquilo que transforma, aquilo que exorta e aquilo que nos faz cada vez melhores. Então, nessa manhã, para finalizar, que nós viemos fazer uma oração. E nessa oração, que tudo aquilo que foi dito aqui, que Deus venha nos encorajar, que Deus venha fazer com que nós possamos entregar para Ele o nosso estado atual, com o coração aquebrantado, contrido, e pedir para Ele a misericórdia, e dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça de mim morada, templo e morada do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, nesse projeto grandioso, nesse projeto extraordinário, nesse projeto onde o Senhor, Pai, está cada vez mais transformando vidas, tocando na palavra, a palavra do Senhor tocando em corações. O Senhor, Pai, conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades. Mas precisamos falar, mas precisamos dialogar consigo. Então, dialogando consigo, Pai, eu te peço, tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia de nós. Aqui está um homem humilde, com a oração sincera, com o coração quebrantado. Senhor, faça a tua vontade, faça a tua maravilhosa graça, nos alcance. Transforme vidas, impacta vidas, traga as pessoas, Pai, cada vez mais próximo para o Teu reino. Faça com que as pessoas entendam que o Senhor é a verdade e a vida. Senhor, que essa manhã pessoas possam sim ser transformadas e entender que o Senhor está olhando diante do trono para nós. Que o Senhor está olhando e falando assim, filho meu, eu estou aqui. A tua casa está aqui. O teu quarto está aqui. A sua casa é essa. Eu te amo em qualquer que seja a circunstância. Senhor, eu quero agora te pedir pela tua infinita misericórdia, pela vida, Pai, do Vinícius. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entra com providência. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que pode curar. O Senhor é aquele que pode restaurar. Senhor, eu não estou sozinho nesse momento. Tua palavra deixa clara que as orações é que estamos em 1 ou 2 ou 3 até mais. E a oração está sendo direcionada para a cura, salvação, transformação. E te pedimos e te agradecemos, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos encoraja, nos dê força, nos dê bom ânimo, nos revigore, Pai. Dê força a todos aqueles, Pai, a todas as famílias, Pai. Dê força a todos aqueles que precisam nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus, Pai, possa estar com cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer então a todos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.